Quero convidar você para entrar na história Lodebar agora e entender os detalhes de uma prisão. Você vai acompanhar um dos capítulos do meu livro Lodebar, O Submundo do Crime, a Vida na Prisão. Essa resenha tá muito intensa e você vai assistir ela agora. Chegamos no capítulo 5 da saga Lodebar. Vamos lá então começar a nossa resenha. Agora no capítulo 5 a coisa começa a ficar mais intensa, né? A cadeia começa a ficar mais séria, começa a ficar realmente muito mais difícil ter esse processo de cumprimento de pena. Então, como você já conhece o modelo de projeto, vamos aqui ler a história e eu vou pausando, comentando aqui as minhas emoções. Vamos lá. Capítulo 5, Tic-Tac. O tempo custa muito para passar na cadeia, uma tortura psicológica. Sem recursos fica muito difícil ocupar o seu dia. Sentei um pouco no pátio e fiquei refletindo. A minha mente entrou em parafusos, como pipas que sofrem queda livre quando rompem as linhas que sustentam no ar. Faltavam 28 dias para vencer essa temporária. Que saudade da minha casa. Era um domingo. Lembrei que tinha uma semifinal para jogar com um time da cidade, mas dessa vez eu não jogaria. Os programas, entre aspas, dominicais, davam um peso maior no meu dia triste. Fiz uma conta na minha cabeça. Bom, só faltam passar mais 4 programas do Faustão e já era. Estou de volta para minha casa. Parece fácil, mas imagine você ficar agora, nesse momento, confinado na sua casa, no seu quarto. Imagina só sair dali 28 dias. Como você se sentiria? Tente imaginar a minha ansiedade. Respirei profundamente, tentando ordenar o turbilhão de ideias. Coloquei as mãos no rosto e disse para mim mesmo: isso não pode ser verdade. Ou é? Não pode ser. Tem que haver uma explicação. Que pesadelo horrível! E antes que eu me aventurasse a me perder mais ainda na minha própria mente, um rapaz se aproximou e disse: a casa caiu, né, mano? Sim, a casa desmoronou. A minha casa, que representa a minha personalidade, desmoronou porque desprezei o meu alicerce. Quando desabou, eu brinquei com Deus. Gritei em minha mente: quem é o Senhor que silencia diante do meu sofrimento? O Senhor não faz nada porque não existe? Ou existe e não se importa comigo? Brinquei com a vida. Achei injusta comigo. Um poço de incertezas. Enfim, brinquei com tudo e todos. Ei, fique em paz. Jesus te ama, falou um rapaz com uma voz serena. Fui iluminado, tive uma grande visão, compreendi naquele momento que não estava profundamente errado. Antes de tudo, havia brigado com todos, mas eu havia atirado no lixo os meus princípios, valores, as minhas prioridades. Quando quiser, participe conosco da oração, Deus vai te confortar. Finalizou aquele que na cadeia era chamado de, entre aspas, pastor, e saiu em sua caminhada. Meu Deus, traí e neguei meus alicerces, coloquei o amor da minha família debaixo do tapete das minhas atividades e preocupações. Dei tudo para eles, mas esqueci de dar o que para mim era um detalhe, mas para eles era fundamental. A mim mesmo. Meus amigos ficavam em terceiro plano, meus sonhos em último. Só pensava em dinheiro e mais dinheiro. Como é possível ser um bom filho, um bom namorado e um bom amigo se as pessoas que amamos estão fora da nossa agenda? Só um hipócrita acredita nisso. Fui um hipócrita, um notável hipócrita que muitos admiravam e se espelhavam. Perdi a leveza do ser. Há pessoas que parecem zumbis, engessados pelos pensamentos estreitos. Fui educado para trabalhar, crescer, progredir e, infelizmente, também para ser especialista em trair a essência de amar. Em que fábrica de loucos eu vivo? Estava mentalmente abatido pela soberba, achando que sabia alguma coisa. Até quando eu digo, não sei, manifesto a minha soberba de que sei que não sei. Depois desses pensamentos, cheguei à roda de oração. Abaixei os meus olhos e busquei esse tal Deus. É engraçado revisitar esse momento da prisão, né? Porque é um momento muito prematuro na vida de todos aqueles que vão pela primeira vez para uma cadeia. É aquele momento que você entra em colapso. Você está tentando organizar o seu pensamento, você está tentando colocar
algum pouco de racionalidade, mas você é tomado pela emoção, daqui a pouco você é tomado por uma ansiedade, por uma angústia, a depressão começa a te sondar, você entra em labirintos mentais. Então esse trecho da história que você ouviu é um trecho que eu tentei descrever, e esse livro ele é muito rico, modéstia à parte, tá, gente? Sem nenhum tipo de arrogância aqui, mas modéstia à parte, ele é um livro muito rico nesse cenário de reflexões, justamente porque ele foi escrito dentro da prisão. Então tudo aquilo que estava saindo de mim, das minhas entranhas emocionais, eu escrevia, eu coloquei isso no papel. E eu acho que é por isso que o leitor de Lo-Debar ele consegue ter essa riqueza de detalhes, né? Então, nesses primeiros momentos você quer ficar muito apegado a Deus, daqui a pouco você não quer ficar mais apegado a Deus, daqui a pouco você se torna um ateu, daqui a pouco você... Sabe, você tá numa oscilação. E eu tentei colocar nesse trabalho, nesse projeto, tudo aquilo que eu senti. Logicamente que isso aqui é um livro que fala da minha experiência, mas eu posso falar com muita tranquilidade que quase todos, não vou falar todos, mas quase todos passam por situações muito semelhantes a essas que eu narro na saga Lo-Debar. Mas vamos continuar aqui, porque nesse momento que eu estava, né, nessa comarca ainda, eu estava preso dentro de uma delegacia ali, numa comarca, esse rapaz que chegou a conversar comigo, que era o pastor daquela delegacia, foi um momento muito complicado para mim. Eu estava realmente muito debilitado emocionalmente e espiritualmente. Vamos continuar a história. Haviam 4 pessoas, comigo éramos 5. A grande maioria tem vergonha de participar desses momentos, acha que se participar, entre aspas, mancharia o seu crime. Uma grande tolice. A vida é longuíssima para se errar, mas assombrosamente curta para se viver. Daquele dia para frente comecei a participar com o grupo. Os meus dias foram bem mais leves com a presença de Deus em minha vida. Em alguns dias, o número de participantes aumentava, chegou a participar 10 presos. Assim, os dias iam se passando como conta-gotas. Certa tarde, um promotor do GAECO me requisitou para um interrogatório. Colocaram algemas até no meu tornozelo. Parecia que cortaria minha perna. O carcereiro me olhava desconfiado, tentando decifrar meus pensamentos. Subi até uma sala e vi um rapaz novo. O nome dele era Ricardo. Foi então que ele disse: Arquimedes, enfim pegamos vocês. Deram trabalho, hein? Vamos trocar uma ideia? Para eu tentar, quem sabe, diminuir a sua pena? Ele me olhava com um ódio muito grande. Era o próprio diabo. Fiquei com um pouco de medo naquele quarto. Pensei que eles fossem até me espancar. O clima era tenebroso. Foi então que eu disse: olha, até agora não sei do que vocês estão falando. Nessa hora ele deu uma gargalhada e disse: o quê? Você não sabe? Tenho toda a sua vida em mãos, cara. Sei que era músico, radialista, fazia várias atividades em sua cidade, etc. O promotor começou a dar detalhes da minha vida e fiquei chocado com as informações que ele possuía. Mas como? Realmente, se o senhor sabe de tudo isso, por que ainda estou preso? Não tenho nada a ver com essa operação, não fui preso com nada de errado. Foi uma injustiça. Nesse momento, o promotor do GAECO deu um murro na mesa. Vou acabar com a tua vida, Arquimedes. Vou te arrumar 30 anos de cadeia. Vai sair bem velho daqui. Ah, você tá fudido na minha mão, cara. Deus é mais, respondi pra ele. Tira esse maldito daqui, não quero mais olhar pra cara dele. Naquela hora percebi que havia despertado uma ira muito grande no promotor. Fui novamente pra cela. Estava com meu tornozelo machucado por causa da algema apertada. Enquanto eu voltava, meus pensamentos me perturbavam. Nossa, acabei com a minha vida. Vou passar longos anos na prisão. Meu Deus, e agora? Só o Senhor para me salvar dessa. Estava muito ansioso para voltar para minha casa. Uma dura lição que eu passava. Que momento extremamente complicado foi esse quando fui requisitado pelo promotor do GAECO, né? Você que está acompanhando aqui sabe que tudo aconteceu através de uma investigação do Grupo de Operações Especiais, o GAECO. E nesse dia, depois de quase 30 dias que eu estava na delegacia, eu fui requisitado para prestar meu depoimento, porque só para você entender a dinâmica. Quando o cara vai preso, ele pode ir preso por várias modalidades. Às vezes ele vai preso em flagrante, prisão temporária. Eu estava numa prisão temporária. E nessa prisão temporária você fica 30 dias e pode renovar para mais 30 dias. Esse promotor foi, né, até a delegacia onde eu estava na cidade de Serra Negra
E, mano, foi muito louco, assim, no sentido de pressão psicológica, né? O carcereiro me olhando estranho, algema pra todo lado, parecia até um grande criminoso naquela ocasião. E aí ele começou a tentar fazer o que a gente conhece hoje, né? Que naquela época nem tinha tanto, mas hoje é muito mais popular, questões de delação premiada, que no mundo do crime a gente sabe que é caguetagem. Ele estava tentando tirar algum tipo de informação de mim, tentando ver se eu confessava alguma coisa. Então foi um momento muito complicado, muito tenso, sabe? Esse diálogo que eu tive com o promotor do GAECO. Então foi um momento muito sim, perturbador, porque quando ele falou pra mim assim, cara, eu vou te arrumar 30 anos de cadeia, eu tô numa situação extremamente vulnerável. Ele representa a lei, ele era ali basicamente a lei. Então se ele estava dizendo pra mim que eu ia passar 30 anos da cadeia, imagina só como é que eu descia aquelas escadas, né? Porque você subir para um outro andar da delegacia para ser interrogado. Na hora que eu tô descendo algemado, que eu tô passando por tudo aquilo, a minha cabeça tava realmente fervilhando de muito pensamento ruim. Falei, caramba, cara, eu vou agora morrer nesse lugar. Então foi um momento extremamente muito tenso, pesado, viu? Vamos lá, dar continuidade na história. Os dias foram se passando e a minha temporária chegava ao fim. Na cadeia, há também muitos usuários de crack, ou como diz na gíria, a pedra. É uma droga traiçoeira. Nas primeiras vezes o efeito custa passar. Com as repetições diárias, porém, acaba em segundos, vicia rapidamente. Na prisão, a gente estima que mais de 60% são usuários de crack. O crack abalou a estrutura do poder do crime, a moral da malandragem e gerou muitas violências. Na conclusão, o dependente gasta o que não pode, depois chantageia as famílias dizendo que está sendo ameaçado de morte. A família fica desesperada, vende os pertences pessoais e tudo que tem valor. Rouba, apanha na cara, toma facada em troca de droga. A pedra acabava com a vergonha na cara do cidadão. Hoje é muito diferente da época passada. Cerca de 10 anos atrás, era justamente dessa forma que eu estou dizendo para você. E a cadeia mudou muito. Hoje é proibida a venda de crack na prisão que a ética do PCC predomina. Morreram muitas pessoas por conta da pedra. Esse foi o principal motivo da proibição. O assunto até hoje gera polêmica. Estava próximo o fim da minha temporária. Em uma manhã de terça-feira, o funcionário me disse: "Olha, daqui 3 dias você vai embora, hein?" Esse comentário aumentou mais ainda a minha ansiedade. Foram as 3 noites mais longas da minha vida. Eu tentava não pensar, mas era impossível, ainda mais depois do interrogatório que tive com o promotor. A dúvida me consumia lentamente. 29 dias. Enfim chegou meu último momento na cadeia. Uma manhã de muita expectativa. A saudade era muito grande da minha mãe e da minha casa. Graças a Deus passou o tempo. Agora é só doar minhas coisas e deixar o celular que comprei para os companheiros da minha cela. Quando foi por volta das 4 horas da tarde, liguei para minha irmã Patrícia para saber se ela ia me buscar na frente da delegacia. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Alô, Patrícia? E aí, vai vir me buscar daqui a pouco? Perguntei com uma voz de alegria. Olha, eu não tenho uma boa notícia. A juíza pediu mais 30 dias de temporária. Minha perna bambeou na hora. Soava frio de nervoso. Caiu como uma bomba. Meu Deus! Mais 30 dias? Vou ficar louco nesse lugar. A depressão começou a me cercar e conseguiu me pegar. Arrumei uns remédios para dormir, tomava de noite, mas o efeito durava o dia todo. Passei cerca de 10 dias sem ânimo para nada. Nem oração eu tinha vontade de ir. A dura notícia me abalou muito. Confesso que até vontade de me matar bateu. Nessa tarde eu estava deitado em uma burra. Veio um cara e me encheu a paciência. E aí, truta, você tem uma cara de forgada, hein, mano? O quê? Meu, sai fora. Tô muito louco de conversa furada. Eu já estava muito estressado. E ainda um cara me tirando do sério era só o que faltava mesmo. É, só fala mesmo, hein, mano. O cara falou isso pra mim e saiu dando uma risada. Na hora que ele falou isso, não pensei 2 vezes. Peguei ele pela camisa e começamos a trocar soco dentro da cela. O clima ficou tenso. Quando o sangue sobe é difícil controlar. O clima esquentou, os companheiros seguraram a onda e separou a briga. Eu estava sem paciência. Fui dormir atento. Uma covardia que é normal nesse ambiente.
Essa foi uma parte muito complicada da história aqui. Por quê? Eu estava imaginando que quando vencesse aqueles 30 dias iniciais, não haveria a renovação de mais 30. Eu imaginei, bom, vou ficar só 30, deu 30 dias, beleza, vou embora e já era. Quando eu liguei para minha irmã, porque aquela unidade tinha telefone, e falei com ela, e aí soube que eu ia ficar mais 30 dias, meu Deus, me deu um nó na minha cabeça. Eu fiquei muito desesperado. Tão desesperado que eu tive que correr atrás lá de remédio, sabe? Diazepam, algum calmante para dormir, porque eu não tava conseguindo dormir. Me deu um estado de pânico, sabe? Eu fiquei muito, sei lá, fiquei muito zoado. Eu tô aqui jogando pra você a real, entendeu? Eu poderia aqui ficar pagando, suave, de boa, mas não foi de boa, não. Foi um negócio muito pesado pra mim. E quando eu tô nesse processo ainda de digerir essa notícia, essa bomba, o cara vem, né, que era um usuário de crack, começa a me perturbar dentro da cela, tipo, pensando que eu era, sei lá, um bunda mole. Ele tinha chegado há pouco tempo na cela. Ah, não aguentei, grudei ele na camisa, já comecei a dar um monte de soco nele, a gente começou uma trocação, já juntou aquele monte de preso em cima, foi uma cena louca. Falei, mano, agora esse cara me pegou no dia ruim, mano, já saí catando mesmo, porque eu fiquei muito estressado, né? Tava muito estressado. E aí nessa hora que você tá estressado, você não começa a medir mais consequências, fala, quer me levar pra ideia, quer me matar, faça o que vocês quiserem. É meio que você abraça o capeta, mano, essa aqui é a ideia. Aí os presos foi puxando um pra cá, outro pra lá, calma, não é assim, calma, né? Conseguiu ali apaziguar, só que também eu fui dormir esperto. Falei, vai que esse cara pega alguma coisa e tenta me matar aqui, um espeto, alguma situação. Tô na cadeia, né, meu? Tô num ambiente perigoso. Então, nem dormi praticamente aquela noite, fiquei bem alerta. Vamos continuar aqui a nossa saga. Na manhã seguinte, encontrei o cara no pátio e ele veio falar comigo. Pô, meu, me desculpa, cara, você com esse BO grande, imagino que você não deva estar bem. Foi mal, parceiro, ter te provocado, hein? Sai fora, cara, me deixa em paz, porra. Respondi sério. Achei estranha a atitude dele. Mais tarde descobri pelos faxinas que o cara não sabia do meu BO. Ele ficou com medo de eu matá-lo lá dentro. Era um viciado de pedra. Depois procurei ele no pátio para trocar uma ideia. Salve, fulano. Vem aqui pra gente trocar uma ideia. Opa, Arquimedes, firmeza? Então, meu parceiro, estava de cabeça quente ali, entendeu, mano? Fique em paz aí. Não estou planejando nada contra você, firmeza? Ele me olhou surpreso e saiu caminhando pelo pátio. Nem cabeça pra briga eu tinha. Tamanha era a minha angústia naquele lugar. Na minha infância eu adorava trocar soco com os outros na escola e na rua. Confesso que era a minha diversão. Os meus 60 dias venciam na cidade de Serra Negra. A lei reza que a prisão temporária dura 30 dias e pode ser prorrogada por mais 30, totalizando 60 dias. Não pode passar um dia a mais desse prazo. Faltavam 10 dias para vencer o meu tempo. Uma angústia que só Deus sabe, mas estava na reta final. O sofrimento estava chegando ao fim. Teve uma noite que, juro, pensei que iria morrer na cela. Passei muito mal depois da janta. O feijão estava estragado. Uma madrugada que sofri muito pela falta de remédios na cadeia. Passei a noite inteira no boi, me retorcendo todo. Pensei, é o fim do sofrimento, vou morrer. No outro dia acordei péssimo, não conseguia comer nada. Última semana. A minha temporária venceria em uma sexta-feira. Liguei para os meus amigos e familiares e disse para eles comprarem uma cerveja, uma carne, que íamos comemorar a minha tão sonhada liberdade. Depois do almoço, um advogado me requisitou. Queria falar comigo. O nome dele era Eduardo Ferrari. Ele falou que o meu processo estava um pouco complicado, mas que primeiro deveria discutir se o GAECO poderia realizar uma investigação criminal. GAECO? O que de fato é o GAECO? Perguntei para o advogado. Então, Arquimedes, é um grupo criado pelo Ministério Público para investigar o crime organizado, mas é inconstitucional. Mas, doutor, quanto o senhor me cobraria para me defender? O processo é um pouco complicado, cara. O meu trabalho custará 20 mil reais. Tomei até um susto. Que quantia é essa? Advogado deve estar louco. Que valor é esse? Muito caro, doutor. Não tenho esse dinheiro. Por que um preço tão elevado assim? Arquimedes, seu processo é algo incrível. Só para você ter uma ideia, são mais de 3 mil páginas, uma interceptação telefônica de mais de 8 meses, uma investigação impressionante, rica em detalhes. Nossa, cara, talvez fique preso muitos anos. Ainda prender em Dourados 1 tonelada de maconha. Tá muito complicado sua situação. Fiquei perplexo com as informações que o advogado passou para mim. Que processo é esse? 1 tonelada de maconha? Interceptação telefônica? Nossa, como isso pode estar acontecendo comigo?
Mesmo assim, decidi esperar sem advogado. Afinal, estava próximo de vencer minha prisão temporária. Vai que esse advogado queira me enganar e tomar meu dinheiro. Melhor ser frio nessa hora. Então, doutor, muito obrigado pela sua atenção, mas deixa pra lá. Vou até o fim sem advogado. Só faltam 3 dias para eu ir embora. Assim finalizei o diálogo com o doutor. Passado uma meia hora, a juíza da cidade foi na cadeia. Ela tinha o costume de comparecer para esclarecer algumas dúvidas dos processos e ver as condições da prisão. Era uma juíza de execução penal. Uma auxiliar da juíza trouxe uma lista com os nomes de cada preso. Ela disse: vou chamar por nome, prestem atenção que vou explicar a situação de cada um. Na presença da juíza, a auxiliar chamava cada detento. Fulano, sua audiência é dia 10 de julho. Beltrano, a sua será dia 20. E assim ela estava explicando a situação de cada um que estava naquela comarca. Arquimedes Nicastro, sou eu aqui, senhora. Meu coração estava cheio de esperança. No dia seguinte venci a minha temporária. Será que ela dará a minha liberdade? Meu coração estava acelerado. Novamente a ansiedade tomava conta do meu corpo. Então ela disse: Arquimedes, amanhã vence sua temporária. Vamos deixar avisado o delegado que tem que colocá-lo em liberdade, está certo? Sim, senhora, muito obrigado, viu? Alguns companheiros me deram um abraço, já simbolizando uma despedida. Estava muito feliz. Não fiquei louco na cadeia, contei a novidade para os meus amigos e familiares por telefone. Estava muito ansioso, mal conseguia me conter. Quase 2 meses trancados como bicho, comendo mal, dormindo mal, só vendo coisas horríveis, um clima pesado, cheiro da morte no ar. Ainda bem que tinha um remédio para dormir. Tomei e apaguei. Para falar a verdade, nesses primeiros dias, essas semanas, né, que fechou esse tempo de temporária que eu estava naquela comarca da cidade de Serra Negra, foi assim um mix de muitas emoções, né? Porque se você parar para analisar, e eu analisando agora, depois de tantos anos que eu saí daquela cidade, tantos anos que isso aconteceu na minha vida, você começa a perceber como que as coisas elas funcionam, né? Como a gente fica muito debilitado. Então, foi um advogado conversar comigo, de repente entrou a juíza, né, da execução penal daquela cidade para falar que ia deixar uma autorização para o delegado que tinha que me colocar em liberdade no dia seguinte. Eu estava extremamente ansioso, tinha um telefone, eu conseguia falar com a minha família, falava com os meus amigos, já planejando, pô galera, amanhã tal, já prepara churrasco, cerveja, vamos comemorar. Eu estava vivendo um mix de emoção, mas ao mesmo tempo com um fantasma nas minhas costas daquilo que o promotor do GAECO tinha dito, né? Que me arrumaria 30 anos de cadeia. Então assim, é difícil de descrever. A verdade é essa, cara, é difícil de descrever, por isso que eu passei mais tempo agora, nesse momento aqui do vídeo, dessa resenha, lendo a história, porque a leitura traz mais detalhes, eu consigo colocar aqui mais riquezas das minhas emoções. Então, em alguns momentos, você vai perceber que vai ter mais leitura do que eu fazendo algumas intervenções aqui de comentários, beleza? Mas vamos lá que a história vai começar a ficar mais tensa a partir de agora. Segunda-feira, dia 30 de junho de 2012. Enfim, vencia os 60 dias. Acordei na mesma rotina de sempre e aguardava com ansiedade a minha liberdade. Arrumei minhas coisas e já organizei os meus pertences. Tomei um banho e esperava o sol da manhã. Quando saí para o pátio, logo fui para a gaiola falar com um funcionário. Queria saber que horas ele ia me colocar em liberdade. Ô, senhor funcionário, que horas que o senhor vai me soltar? Que horas que eu vou embora? Ele respondeu: então, se não chegar nenhuma ordem do Fórum de Atibaia até às 19 horas, tenho que colocar você na rua. Firmeza, Arquimedes? Eram mais ou menos umas 11 horas da manhã. Não me aguentava de ansiedade. O tempo não me ajudava. Custava a passar. Tic-tac, tic-tac. Ainda é 11h40, o relógio realmente na cadeia anda em câmera lenta. Na parte da tarde, os companheiros de oração me chamaram para participar do culto deles. Eu fui animado, fui agradecer a Deus. Estou indo embora. Enquanto eu participava, um companheiro chamado Celso me chamou. Celso veio preso na mesma operação que a minha. A família inteira dele foi presa. Mulher, filhos, uma grande covardia da parte da polícia. Então ele me disse: Arquimedes, a nossa prisão virou preventiva. Vamos ter que ir ao médico fazer o exame de corpo de delito. Não acreditei na hora que recebi a notícia. Saí da oração e fui falar com ele. O quê? Eu não tô acreditando, cara. Logo os funcionários me chamaram e falaram que eu iria para o posto de saúde fazer o exame de corpo de delito. Veio uma escolta da Força Tática da Polícia Militar fortemente armada.
um filme passou na minha mente. Meu Deus, o que está acontecendo? O funcionário me chamou na gaiola e novamente me algemou para ir ao posto de saúde. Enquanto eu estava na viatura, eu conseguia ver o mundo. Nossa, que sensação boa! Eu observava as ruas, as pessoas se assustavam. Eu parecia um grande criminoso. Todos me olhavam com medo. Nem no médico passei, somente assinei um papel e retornei para a cadeia. Ao chegar à comarca, o funcionário me falou: na segunda-feira você vai de bonde, graças a Deus. Os funcionários tinham medo de mim, o meu BO assustava todos. Eles temiam que eu fosse de alguma facção criminosa, como saiu na televisão. O Vale da Sombra da Morte me assombrava novamente. Nem sei como explicar em palavras o meu sentimento. Passei um dos piores finais de semanas da minha vida naquele lugar. Aliás, nos últimos meses, eu virei um colecionador de piores finais de semana. Que algo terrível. Que algo terrível. Sinceramente, esse impacto, quando eu soube que terminou a prisão temporária e foi decretada a minha prisão preventiva, foi um impacto assustador. Assustador. Porque eu estava extremamente preparado para ir embora, né? Eu tinha preparado a minha mente para a liberdade. E no último dia, quando venceu, e praticamente faltando ali 1-2 horas para que eu pudesse sair de liberdade, você consegue imaginar isso? Veio a notícia que a juíza tinha decretado a minha prisão preventiva. E analisando, né, hoje, com o conhecimento de direito que eu tenho, né, me formo agora em 2023 como bacharel em direito, eu tinha todos os motivos e pressupostos dentro da lei para responder esse processo em liberdade. Não tinha sido preso com nada de ilegal, não tinha motivos de decretar minha prisão preventiva num olhar técnico da justiça. Então tudo isso começou a criar uma revolta muito grande em mim. E aí, nesse momento, eu me lembro que eu fui para o posto de saúde, que quando você vai para uma prisão, você tem que fazer alguns exames, né, para ver se você não foi espancado e tudo mais. E quando converteu a prisão temporária em prisão preventiva, também fui encaminhado para fazer esse corpo de delito. E eu lembro que quando eu entrei na viatura da Força Tática, né, o camburão era aberto e eu conseguia ver a rua, porque dentro daquela comarca não dava para ver nada, não tinha como você ter acesso visual a nada. E foi assim uma sensação muito estranha mesmo. Eu fiquei muito abatido. Nossa, fiquei bastante abatido, viu? Até de lembrar que agora vem um abatimento. Segunda-feira de manhã, o meu nome apareceu na lista de bonde. Destino Tijuco Preto, CDP de Jundiaí. Novamente, um forte esquema de segurança para me transferir de cadeia. Era cerca de 8 viaturas da polícia. Entrei todo algemado. Mesmo que eu quisesse, era impossível fazer uma fuga. Novamente eu observava as paisagens do caminho. Todavia, os camburões andavam muito rápido. Toda hora eu batia a cabeça no teto. A viagem levou cerca de 1 hora. De longe, eu observava o CDP de Jundiaí, uma fortaleza. Esse CDP fica na rodovia dos Bandeirantes, na cidade de Jundiaí. Um complexo com 8 pavilhões, cerca de 2.000 presos. Bem diferente da comarca de Serra Negra, que tinha cerca de 90 presos na cadeia. Quando cheguei na porta da unidade, os policiais levaram uma pasta para o diretor do CDP. De repente percebi que os policiais voltavam indignados. Que tiração! O diretor não quer te aceitar aqui. Vamos voltar para Serra Negra, falou o policial. Não entendi nada. Voltar novamente para Serra Negra? Que confusão é essa? Ao chegar na cadeia, nem os presos entenderam nada. Mais um grande mistério havia por trás de tudo isso. Não sei como explicar esse episódio. Sinceramente, eu não sei como explicar. Quando foi na segunda-feira, né, meu bonde estava realmente já preparado. Ou seja, eu estava saindo da cidade de Serra Negra, daquela delegacia, porque eu já não poderia ficar mais lá. A partir do momento que você tem uma prisão preventiva, você tem que ir para um CDP, que é um centro de detenção provisório. E eu ia para a cidade de Jundiaí, São Paulo. Fui. Né? Teve a escolta, viajamos, né? Como foi narrado aqui na história para você. Ao chegar lá, eu fiquei quase 1 hora mais ou menos. Aqui é rapidinho na história, mas eu fiquei no camburão ali em torno de 1 hora. Porque o que aconteceu? Quando eu cheguei no CDP, os policiais vão lá, levam minha pasta, documento, tal. E o diretor não quis aceitar. Ele não quis me receber. E por que ele não quis me receber? Talvez você pense assim, nossa, Arquimedes é um monstrão. Não tem nada a ver com isso.
Na verdade, os presos que eram colocados na cidade de Serra Negra, eles tinham que ir para a região de Campinas. Então houve um erro de logística. Olha que louco. Era para eu ser transferido tipo uma outra cidade de Americana, Campinas, uma outra região. Para quem é do estado de São Paulo vai entender isso. Para quem é de outro estado talvez não vai compreender, mas é semelhante às questões de região, né? E aí o que aconteceu? O diretor falou: não, o Arquimedes tem que ir para uma outra unidade, não para Jundiaí. O que aconteceu? Aquela escolta teve que me retornar para corrigir esse erro. Muito louco isso. Assim, nessa hora minha cabeça deu realmente uma bugada. Quando eu voltei, que o funcionário me viu novamente ali, até ele: o que você tá fazendo aqui? Foi um momento de muita confusão, né? Muito mistério nessa história, muito mistério. E assim eu encerro o capítulo 5 aqui, com esse mistério, né? Um mistério muito louco, que eu vou contar no capítulo 6, quando a gente se encontrar de novo aqui nessa resenha, tá bom? Obrigado pela sua atenção, espero que você esteja gostando e entendendo todo esse submundo aqui, e contando e dividindo com vocês a minha experiência. Até o capítulo 6 da saga Lodebar. E se você gostou da resenha do livro Lodebar, O Submundo do Crime e a Vida na Prisão, ela está completa, sendo gravada lá na área de membros aqui do canal. Primeiro link fixado aqui na descrição, você clica, venha fazer parte da área de membros, fortalecer o nosso trabalho e lá tem um conteúdo exclusivo para você. Muito obrigado pela sua atenção e até nosso próximo encontro. Valeu!